Oiê, hoje eu quero falar sobre a série You. Olha a musiquinha. Vejam que eu amo livros, por isso a série muito me interessou. Gente, eu quero trazer a minha opinião, não só do ponto de vista do Joey, que é o ator principal, mas também sobre as mulheres que se envolvem com ele. Eu, como mulher, quero dar minha opinião do abuso que acontece do lado de lá e da pessoa que se permite ser abusada. Por que isso acontece? Bom, a série You estreou na Netflix em 2018 e agora em 2025 chegou em sua quinta e última temporada. Joey é um rapaz apaixonante, culto, sensível, romântico, atencioso. Em todos os romances, ele era protetor, amoroso, tinha o estereótipo de um verdadeiro bom moço. Porém, ele se comportava com um amor doentio, possessivo, desequilibrado e matou 23 pessoas ao longo da série por amor e justiça. Joey cresceu num ambiente violento, onde via constantemente sua mãe ser vítima da violência do seu pai. E num certo dia ele resolve resolver isso, ele resolve salvar a sua mãe e mata o seu pai. Só que a sua mãe o abandona num orfanato e ela forma uma nova família. Então Joey ali tem um trauma de, eu fiz tudo para proteger e ela foi embora? Como assim? E ele acaba, depois que ele sai do orfanato, ele acaba sendo criado por um senhor que era dono de uma livraria. E esse senhor ensina muitas coisas boas pro Joey. Só que quando ele queria ser um pouco mais severo com o Joey, ele trancava o Joey numa sala, numa jaula, numa sala de vidro onde ele guardava os livros mais raros e mais preciosos. E Joey ficava ali meio de castigo. Embora era um castigo até que ele podia aprender com aqueles livros raros, enfim. Era um castigo educativo por esse senhor, digamos assim. Bom, Joey cresce então com uma visão do que é amor e do que é justiça totalmente equivocado, totalmente distorcido. E na segunda temporada, Joey encontra a Love, que viria a ser a mãe do seu filho, né? E ela é totalmente doida que nem ele, totalmente despirocada. E você vê que um vem de um ambiente de abandono social e ela vem de um abandono familiar, onde o dinheiro fala mais alto e o pai e a mãe não dá atenção. Então, ambos vêm de um lugar de abandono, mas desenvolvem os mesmos traumas, as mesmas distorções de justiça. É bem triste de ver, assim. Bom, na última temporada, o filho do Joey diz assim: o monstro é você. Você passa o tempo todo querendo me convencer de que os outros são os monstros, mas o monstro é você. E aí a gente faz uma conexão total com o título You. Você é o monstro. Foi uma cena bem triste, bem emocionante. E o Joey também, na última temporada, ele olha para nós, telespectadores, e diz que você, você é cada um de nós que tá ali assistindo aquela série, que tá ali participando dos abusos, que tá ali de certa forma torcendo para que as coisas deem certo. E ele fala assim: as pessoas se interessam pela minha loucura. Então, que interesse é esse? A gente até torce em certo momento para que tudo termine bem, apesar de tanta loucura, de tanta morte. A gente confunde abuso com justiça, confunde abuso com amor. E ele cita que mesmo preso, ele recebia milhares de cartas de mulheres apaixonadas que queriam ficar com ele. Aí ele fala assim: sou eu ou é a sociedade que está doente? Perfeita reflexão. E aí eu tava ouvindo vários vídeos sobre essa série e um desses vídeos uma moça fala assim: todo mundo já quis um Joey. E eu falei: eu não, me sentindo a saudável da sociedade. Eu disse: imagina, jamais, eu nunca desejaria um homem desse. Só que aí eu comecei a refletir: peraí, verdade, porque eu só senti a raiva do Joey na quinta temporada. E as outras 4? Por que eu não senti raiva? Por que eu não me
De certa forma, eu ignorei os fatos e tentava enxergar no Joey algo bom. Por quê? Porque eu também, no fundo, já desejei um Joey. E talvez eu aceitei os atos de justiça e de amor do Joey como atos compreensíveis ou aceitáveis. Então, quando veio essa reflexão de que é ele ou a sociedade que tá doente, e quando essa moça disse todo mundo já desejou o Joey, eu concluí, eu também já desejei um Joey. Não o Joey da temporada, porque eu vi com o meu mozão, com o meu maridão, e o Joey não tem nada a ver com o meu marido, então o Joey da temporada eu não desejei, mas na minha vida eu já desejei um Joey. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque carência faz a gente romantizar comportamentos abusivos. Joey fazia as mulheres se apaixonarem por ele com o seu jeito de bom moço, protetor. Exatamente tudo que uma mulher deseja, só que a sua proteção passava de qualquer limite ético. Joey era tóxico em nível hard. O que me conecta a essa pessoa me faz tão tóxica quanto ele. Então, quem retroalimenta um tóxico também está adoecido. É essa reflexão que eu quero trazer. Tem uma frase de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, que ele fala assim: o inferno são os outros. E aí eu pensei assim, é isso que Joey achava, que ele fazia tudo o que ele fazia porque os culpados eram os outros e ele tinha que agir daquele jeito. E todos nós temos essa tendência. E eu acho que o Joey, na quarta temporada, até a quarta temporada, ele até consegue vender a história de que tudo que ele faz foi preciso e justificável. Todo trauma vem em forma de reação. E Joey agia e reagia para ser aceito, para ser bom do jeito dele, para superar o trauma de ter salvado a mãe do seu pai tóxico, matando ele, mas ele foi incompreendido e abandonado. E ele tentava nessa busca não ser mais abandonado. Então ele continuava protegendo de um jeito horrível, mas com a esperança de que dessa vez eu não vou ser abandonado. Tudo que ele queria era defender as mulheres e ser aceito por isso. E na cabeça dele, ele não entendia por que as mulheres iam embora quando elas descobriam as atrocidades que ele fazia. Mas voltando às duas frases, o inferno são os outros e eu também desejei um Joey, mostra nossa tendência de culpar o outro pelas nossas ações. O inferno não são os outros, e sim as nossas próprias sombras. E enquanto nós não entendermos isso, não vamos olhar para as nossas sombras e traumas e vamos reagir pelas nossas emoções doentes, cheias de medo, cheias de abuso. Mas se tem um abusador, tem alguém que se permite ser abusado. E esse ciclo só termina quando esse abuso é reconhecido. Olha, na quarta temporada, a gente vê a Bronte, acho que é Bronte que fala, tentando salvar as mulheres que tinham padecido por ele, e ela se apaixona por ele. Ela muda a narrativa na cabeça dela. Não, ele fez isso por legítima defesa, ele não é tão ruim assim. A gente tem essa mania porque a gente tá carente de se envolver e justificar os abusos como algo aceitável, criando uma narrativa na nossa cabeça tão bem adoecida. E quando eu desejei um Joey, vou falar um pouquinho da minha história, eu não percebi o abuso emocional e espiritual que eu tinha sofrido, que eu estava sendo exposta. Depois que eu me pós-graduei em psicologia positiva, eu percebi que eu me conectei à toxicidade daquele homem porque eu também estava num momento de baixo merecimento, carência ao extremo, achando que aquela pessoa era a chance da minha vida de ser valorizada em sociedade, porque ele era meio famosinho, ele tinha participado de um reality show, e eu me submeti a comparações horrorosas daquele homem que ele fazia do meu corpo. Ele dizia assim pra mim: você precisa emagrecer muito pra ser um dia alguma coisa minha, pra ser minha namorada. Sabe, eu não percebi o abuso emocional e fiquei magra. Passava até mal na academia, comia 2 bolachas de água e sal, ia treinar 3 vezes por dia. Fiquei magra, para ser aceita por um doente. Ele dizia que eu não sabia cozinhar, que se eu quisesse ter uma chance com ele, eu precisava aprender. O que eu fiz? Me matriculei numa faculdade de gastronomia para agradar o bofe tóxico. E aí
e fazia vários pratos aqui na minha casa e levava para ele, como que querendo um sorriso dele, dizendo está aprovado. Ó, gente, como ele era cristão, ele fazia meio que uma Olimpíadas entre as mulheres solteiras que iam na igreja dele, como se ele fosse um troféu a ser disputado. E pasmem, a gente participava dessa Olimpíada. A gente se fazia sabe, o que a gente podia, o que a gente não podia para conquistar esse homem. E ele me convenceu até, gente, que mulher que apanhava, ela merecia apanhar, que ela sabia porque que ela estava apanhando e que isso era, assim, algo que o homem podia fazer contra uma mulher. E eu, as defensoras das mulheres, eu sempre amei as mulheres, eu comecei a acreditar e falar, ele tem razão. Ele tem razão, se a gente tem que sofrer uma punição é porque a gente merece. Olha, lavagem cerebral, uma narrativa totalmente adoecida. E eu fiquei 5 anos nessa narrativa péssima, horrível, até que um dia ele deu um tiro de misericórdia. Nem fui eu que saí do lamaçal, foi ele que me deu o tiro de misericórdia. Naquele ano apareceu uma Miss Brasil lá. A Miss Brasil mesmo, essas que todo ano ganha o troféu, aí sei lá o que, a coroa. E ela apareceu lá na igreja. Então ele disse assim, olha, você tem 1,56 m, ela tem 1,80 m. Você tá acima do peso, ela tem um corpo perfeito. Você você tem um cabelo curto, ela tem um cabelo comprido até a cintura. Ela é perfeita como eu sou perfeito. Então, finalmente apareceu alguém à minha altura. Sai da minha vida, não pisa nem na minha calçada. Aí sabe o que aconteceu? Eu não recuperei a minha dignidade. Chorei por 3 dias ininterruptos, dizendo como eu não consegui conquistar esse homem. Ainda me senti culpada por não ter sido perfeita para conquistá-lo. E eu chorei, chorei, chorei. Até que um dia, eu senti culpa, sabe, gente? Foi assim, algo horrível mesmo. E até que um dia um grande amigo meu falou assim, cara, você não tá percebendo que você tá sendo destruída por esse cara? É sério mesmo? Ele falou, isso é abuso emocional, isso é abuso espiritual. Bom, depois daquele dia, eu consegui entender. Porque a vítima de abuso, ela não sabe, ela não percebe, ela se culpa. Gente, é muito triste, cara. E assim, eu me considerava uma mulher super pra frente, porque eu nunca cairia nisso, e eu caí. E aí, eu fui me curando, eu fui levantando a minha identidade e eu fiz um trato comigo mesma e com Deus de que eu iria abrir os olhos de quantas mulheres fossem possíveis nessa terra para serem libertas de todo o abuso emocional, espiritual, físico que eu encontrasse pela minha vida. E eu tenho feito isso. Graças a Deus, mais de 3.000 mulheres, mais de sei lá quantas mil mulheres já foram alcançadas pelo meu trabalho e foram libertas de abusos emocionais. Isso é incrível para mim. E aí eu fui aumentando a minha autoestima, fui aumentando a minha identidade, fui recuperando a minha identidade, eu me curei e eu me conectei com um homem que me enche de amor, independente se eu tô magra, se eu tô 10 quilos acima do peso. Esse meu amor é o meu mozão hoje, que me enche de carinho, me enche de respeito, me enche de consideração. E para isso acontecer, para eu me conectar com esse homem que eu estou hoje, que é o meu marido, que eu quero ficar para sempre, para eu me conectar com ele, eu precisei me curar. Sabe por quê? Tudo é reflexo de nós mesmos. Se a gente tropeça num joy da vida, é porque a gente também tá doente, é porque a gente tá com emoções adoecidas. Então, você precisa se amar de verdade, você precisa se curar de verdade, para você não se conectar com um homem tóxico, com um homem que te maltrata e que você ainda confunde com amor. Se Joy encontrava essas mulheres que queriam ser protegidas a qualquer custo, é porque elas também estavam adoecidas em suas emoções. Romantizamos abusos quando estamos tão doentes como quem nos abusa. A sua tarefa não é curar pessoas tóxicas. A sua tarefa é curar em você o que te conecta com essas pessoas.
Eu sou a Andréia Alves, especialista em psicologia positiva, liberto mulheres de seus sofrimentos e levo elas para a felicidade. E muito obrigada por ficar até aqui. Eu te encontro no meu próximo vídeo. Eu espero ter contribuído um pouquinho com a minha opinião sobre a série You, que eu acho que traz uma reflexão profunda para nos libertar daquilo que nós confundimos com amor nas nossas vidas. Um super beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!